irmãos, na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, nós leremos capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, nós leremos os versículos 1 a 4, que é o prólogo deste capítulo, para que possamos entender. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Somente até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, isso que nós lemos é uma carta enviada pelo apóstolo Paulo à igreja de Filipos, na cidade de Filipos, na igreja dos Filipenses. E toda carta endereçada, ela tem o seu propósito. Para os que são mais novos, principalmente nossas crianças e adolescentes, elas não imaginam o que é enviar uma carta para alguém. Mas aqueles que são mais experientes, que não é o meu caso, né, que são mais experientes aqui, sabem que a carta ela fez parte da comunicação do povo mundial. Aqui no Brasil, principalmente, há pouco tempo que nós nos desligamos das cartas. E para que vocês entendam o propósito de uma carta, como é muito importante, uma informação só para a gente entender a importância da carta. No Brasil, as cartas chegaram juntamente com os portugueses, quando eles colonizaram o Brasil. Assim que os navios deportaram nos portos, o Pero Vaz de Caminha já escreveu uma correspondência ao rei, comunicando o descobrimento dessas novas terras que eles então estavam procurando. E o escrito foi levado a Portugal por um dos navios do rei, que retornou alguns dias depois dos portugueses chegarem ao Brasil. A carta de Pero Vaz de Caminha, enviada ao rei Dom Manuel sobre a descoberta do Brasil, é um documento no qual Pero Vaz de Caminha ele registra as suas impressões sobre a terra, que depois nós iríamos ver que ela recebeu o nome de Brasil. Então, a terra de Santa Cruz, ilha de Santa Cruz, e mais à frente, então, receberia o nome de Brasil. Esta carta escrita por Pero Vaz de Caminha, então, registra qual foi a impressão que ele teve desta terra descoberta. Esta carta é o primeiro documento escrito da história do Brasil. Olha que interessante. Esta carta é o documento mais antigo que nós temos sobre o Brasil. Foi redigida no 1º de maio de 1500, em Porto Seguro, lá na Bahia. Foi levado para Lisboa sob os cuidados de Gaspar Lemos, que era considerado um dos maiores navegadores do seu tempo. E essa carta ela tinha algumas finalidades que eu quero ler aqui para vocês entenderem a importância de uma carta. Primeira finalidade da carta que Pero Vaz de Caminha entrega ao rei, colocando as suas considerações acerca daquilo que ele viu aqui no Brasil. Primeiro, essa carta tinha a finalidade de valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Ele então escreveu ao rei: precisamos catequizar, né? E nós já estamos fazendo isso, mas precisamos ter uma catequese mais profunda sobre esses povos nativos. Então, a primeira finalidade, valorizar a catequese. Segunda, descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. Eles queriam também enaltecer o feito português, descobrir terras tão ricas, cheias de preciosidades, e com um povo que não ia reagir contra o avanço dos portugueses. Então, descrevia aí a cultura local, né, que era uma cultura rica, vasta de preciosidades, e enaltecer a prosperidade dos portugueses. Olha, descobrimos uma terra, agora estamos ricos, estamos com os navios cheios de pertences aqui. Uma terceira finalidade dessa carta
era transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico exigente, que era nada. Eles trocavam um espelho por uma pedra preciosa, trocavam, sei lá, um pedaço de um pente, né, um pentezinho feito lá pelos europeus, por pedras preciosas aqui no Brasil. Então, qual era o conhecimento dos indígenas? Zero de conhecimento econômico. Para eles eram poeiras danadas, que não valiam muita coisa. Um outro ponto da carta de Pero Vaz de Caminha era realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia. Então, Pedro Vaz de Caminha escreve dizendo: "Rei, o povo aqui, eles são pobres, né, eles não conhecem a sua riqueza, então nós vamos conseguir ser superiores a eles, porque nós temos o conhecimento, o entendimento, e vamos então demarcar a nossa superioridade sobre eles", e de fato isso aconteceu. E também tinha a finalidade de criticar o modo de vida dos povos indígenas para evidenciar a ausência do trabalho entre os nativos. Então, essas eram as finalidades da carta escrita por Pero Vaz de Caminha. Então, as cartas, elas tinham uma finalidade ao serem escritas para que a pessoa que recebesse então pudesse ter noção do que estava acontecendo em tal local, do local do enviado, do remetente. Mas com o avanço da tecnologia, o distanciamento foi sendo diminuído por rápidas mensagens que chegam em questões de segundos. Na era do Facebook, do Messenger, do Twitter e agora do WhatsApp, já está ficando para trás, basta um clique e pronto, você já consegue se comunicar em questões de segundo com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. E, por exemplo, se nós quiséssemos, tivéssemos um equipamento aqui, colocávamos aqui e conseguiríamos nos comunicar com outros irmãos que não puderam estar aqui nessa noite, e alguns irmãos até mesmo distantes, onde não tem uma igreja. Tamanho o avanço da tecnologia. E então a era da tecnologia facilitou esse distanciamento, visto que uma carta, ela chegava a demorar até 3 meses para chegar no seu destinatário. Imagina, você escrever uma carta e 3 meses depois a pessoa lê aquela carta. E voltando ao aspecto da carta, não tinha só o aspecto, claro, o aspecto da comunicação era o primordial e mais importante, mas havia também um sentimento na carta, né? Para os mais experientes, deve lembrar quando a namorada enviava a carta, era aquela expectativa da carta chegar para ver o que a abençoada, o que o amor tinha escrito ali, para você, o seu coração ficar alegre. E quando a carta chegava, o carteiro chegava, então era aquele alvoroço: o carteiro tem uma carta para mim, tem uma carta para mim. Quando dizia não, era uma tristeza na alma que marcava. Mas quando o carteiro dizia sim, tem uma carta aqui para você, então o coração palpitava mais forte, era uma alegria. E quando abria a carta, que via lá a declaração do namorado, da namorada, da noiva, do noivo, do pretendente, então tudo mudava, ele ficava florido aquele tempo. Mas isso demorava às vezes 3 meses para chegar. Com a era da tecnologia, isso ficou bem reduzido a questão de segundos. Porém, meus irmãos, mesmo com essa facilidade de comunicação que nós temos hoje, nós podemos criar barreiras que nos separam dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos irmãos em Cristo ou dos nossos conhecidos. Como fazer para derrubar essas barreiras que hoje não deveriam existir por causa da facilidade que nós temos de comunicação? Como encurtar essa distância sem depender exclusivamente das mídias sociais? Eu sei que você já deve ter enfrentado essa cena de um familiar que mora com você te mandar os parabéns pelo WhatsApp. É ruim, é doloroso. Quem recebeu sabe como que é doloroso. Eu estou na mesma casa, eu moro na mesma casa, eu estou aqui num quarto, ele está no outro, e me manda feliz aniversário pelo WhatsApp. Como assim? Ou então, né, fulano manda um recado para o outro que está na sala, dizendo: quero falar com você. Não era mais fácil como andar até a sala e chamar a pessoa? Então, como derrubar essas barreiras que não deveriam existir, visto a facilidade que nós temos de comunicação? Paulo nos ajuda neste trecho que nós lemos, nesta carta aos Filipenses, falando justamente da importância da comunicação e de como evitar que a distância quebre esses vínculos afetivos com a irmandade. A intenção de Paulo, na sua carta aos Filipenses, é demonstrar que
o povo de Deus não pode ser desunido, o povo de Deus precisa ser unido, assim como Cristo é unido com o seu povo, e que nesta união de Cristo com o seu povo, há também uma união entre os irmãos. Por isso nós cantamos os hinos que cantamos. Nós somos uma família, deveríamos agir como uma família. Então, o que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo a partir desta carta aos Filipenses, dos ensinamentos que ele então diz aos Filipenses? Versículo 1, você já pode ler que Paulo diz assim: se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação em amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, versículo 2 ele diz: complete a minha alegria. Então Paulo inicia uma exortação no versículo 2, e na verdade essas exortações de Paulo, se você prestar bem atenção, elas já vêm no capítulo anterior, no versículo 27 do capítulo 1, leia comigo, você vai ver que o apóstolo já está exortando os irmãos de Filipos a viverem a prática do amor, a serem unidos uns com os outros. Olha o que ele diz no versículo 27 do capítulo 1: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, Paulo, ele está pedindo aos irmãos: vivam acima de tudo a união, vivam acima de tudo a unidade cristã. E é esse o tema de Paulo, iniciando o versículo 1 para esses irmãos, para que eles continuem vivendo em união. Por isso a exortação de Paulo é: não sejam desunidos. Se há alguma exortação, se há consolo, amor, então complete a minha alegria. E como é completar essa alegria que Paulo está pedindo? E ele vai descrever então no versículo 2. Mas ainda, olhando para o versículo 1, dentro das características que Paulo coloca, e ele usa aqui algo muito interessante para que nós possamos entender o desdobramento do que ele vai dizer mais abaixo. Paulo então entende que o conceito da união e da humildade merecem uma atenção especial dos filipenses. E neste texto que nós lemos, esse pensamento de Paulo não surge de repente, não surge do nada. Não é algo que apareceu espontaneamente ali na sua carta. Como eu disse, ele já vem tratando disso. O capítulo 1 já é uma exortação aos irmãos de como deveriam agir, de como eles deveriam viver, de como eles deveriam conduzir a sua vida, a sua fé evangélica. Por isso Paulo então continua essa exortação dizendo para eles: permaneçam firmes em um só espírito, em uma só alma, lutem juntos pela fé que vocês foram chamados. Nesta primeira parte do capítulo 2, os mesmos conceitos se repetem, só que um novo tratamento e mais aprofundado ainda do que ele já vem dizendo no capítulo 1. Por quê? Porque em Paulo entende que é um assunto importante a ser tratado na igreja de Filipos. Há um aspecto que paira na igreja de Filipos de um princípio de desunião, e Paulo então detecta isso, e ele quer então sanar este problema na igreja. Por isso ele coloca essas virtudes no versículo 1, nessa exortação dele, apontando para Cristo, dizendo que esta alegria dele deveria ser completada a partir do momento que eles pensassem como um só povo. Um teólogo alemão escreveu sobre este texto de Paulo algo bem interessante. Ele diz que este conceito de Paulo, que se repete do versículo 1, na verdade se repete em todo o conteúdo paulino, que é o mesmo discurso de 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, onde Paulo vai enaltecer o amor, mas de forma trinitária. Ele vai mostrar que, assim como a Trindade também vive em união, o povo deveria união. Não à toa, Paulo, até chegar no capítulo 13 de 2 Coríntios, Paulo vai tratar da igreja como um corpo, dizendo que todos são importantes, que o corpo deve funcionar junto à mão, junto com o pé, junto com a boca, junto com o nariz. Paulo vai tratar da unidade do corpo. Em outras cartas a outras igrejas,
Paulo também vai falar da importância do amor, como o Efésios 6, onde ele vai exortar ao povo que vive como uma família. E assim Paulo vai então vai orientando o povo, exortando o seu povo a agir conforme Deus nos dá o exemplo. Assim como a Trindade age de forma conjunta, assim também o povo de Deus deveria ser. E esse teólogo alemão, ele completa dizendo que, no capítulo 2, versículo 1 de Filipenses, Cristo também é citado em primeiro lugar, e que, como geralmente ocorre na teologia paulina, o amor está ligado a Deus. E ele entende que Paulo inicia isso. Se, pois, alguma exortação em Cristo, Paulo já está dizendo, se há alguma exortação em Cristo, se há algum amor e consolação, alguma comunhão no Espírito, se há afetos de misericórdia, completem minha alegria praticando o que a Trindade pratica, o que o nosso Deus pratica. Deus não pede para o seu povo aquilo que ele não faz. Deus não pede para o seu povo algo que seja impossível de fazer. Então o versículo 1 mostra a maior luta que a maior luta dos filipenses não era as circunstâncias eternas, não eram os avanços da maldade, não eram os perigos que esses irmãos corriam acerca de perseguições, não era o peso do império, não eram os falsos profetas, não eram os falsos ensinamentos dos falsos profetas, mas a maior dificuldade que os filipenses enfrentavam eram situações internas que destroem a unidade. O que Paulo está nos ensinando aqui no versículo 1 de Filipenses capítulo 2? Que o nosso maior problema, o nosso maior adversário como igreja, muitas vezes, e na maioria das vezes, não é o mundo lá fora. Não são as circunstâncias que oprimem o avanço do Evangelho, não é a recusa das pessoas em nos aceitar como crentes, não é a opressão desse mundo quanto aos valores da fé cristã, mas o maior perigo que nós corremos, ele é interno, e este problema interno vai destruir a nossa unidade, vai destruir a nossa irmandade, e isso vai nos levar ao caos. Paulo demonstra que ele mesmo se negou a deixar que essas situações o controlassem, que essas situações acontecessem primeiro neles. Eu peço que você olhe de novo Filipenses capítulo 1, os versículos 12, olha o que o apóstolo diz referente a isso. Ele diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Paulo aqui está ensinando a igreja de Filipe, dizendo que ele se recusava a fazer parte de um sistema que trouxesse divisão dentro do povo de Deus, dentro da comunidade dos filipenses, dentro da comunidade da igreja de Cristo. Paulo então ele se coloca como exemplo que ele não estava preocupado com os grupos que haviam, ele estava preocupado com a unidade dos irmãos. E esse é um problema, meus irmãos, que nós podemos passar quando nós nos preocupamos com pequenos grupos e não olhamos para o todo. Um pastor que eu tenho muita admiração, o reverendo Sérgio Lima, ele uma vez disse que a igreja tem panela, não tem problema ter panela, só não pode estar com a tampa fechada, tem que estar com a tampa aberta para que cada um possa de vez em quando ir naquela panela e naquela outra, porque a vida que nós vivemos realmente, as pessoas têm preferências, mas nós não podemos fazer das preferências algo que não permita que o outro participe daquilo. Esse é o grande problema de muitos locais.
que se reúnem em nome de Cristo. É ter suas preferências e fazer daquela preferência algo absoluto, dizendo assim: aqui ninguém entra, esse grupinho é o meu grupo, e esse é o grupo que eu escolhi, e aqui ninguém vai entrar, esse grupo aqui são os eleitos, os eleitos dos eleitos. E não é isso. Nós temos que preservar a união do corpo de Cristo. Nós temos que nos amar de verdade, não só em boca. Temos que nos importar uns com os outros, não só de fala e não só em canções. Por isso, o apóstolo, então, ele usa a repetição de uma conjunção condicional que ele usa no capítulo 2. O se, neste versículo, vai indicar certezas e vai indicar verdades e não dúvidas. O se aqui, essa conjunção, às vezes a gente entende como algo de dúvida, algo que não é possível, mas Paulo está usando essa conjunção como certeza. Olha o que ele diz: se pois alguma exortação é em Cristo. Ele está afirmando isso, não está colocando numa condicional. Não é uma conjunção condicional, é uma conjunção que aponta para uma verdade, para algo absoluto de fato. Ele está dizendo: se em Cristo há exortação, se a exortação é em Cristo, né, e disso acaba desenvolvendo amor, comunhão, espírito. Paulo está afirmando para os filipenses que esse ser expressa a ideia de que uma vez que isso acontece, uma vez que isso parte de Cristo, é algo verdadeiro, é algo que deveria ser considerado como uma verdade para os filipenses, e não uma dúvida. Os filipenses precisavam então completar esta alegria em Paulo. Paulo está dizendo: se vocês entendem isso, então completem a minha alegria. Como? Versículo 2: de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo aqui completa o seu pensamento do versículo 1, focando na unidade, que isso traria proximidade entre os irmãos. É óbvio, é muito claro. Se então nós entendemos que há em Cristo consolação de amor, comunhão de espírito, entranhos de misericórdia, de afetos e misericórdias, se nós compreendermos e se entendermos que o povo de Deus precisa agir como Cristo age, como a Trindade age, então nossa ação será de completar isso como? Pensando de um só modo, vivendo uma só fé, tendo um só sentimento. Paulo então vai dizer para os irmãos: completem a alegria. Como que vocês devem completar a minha alegria? Focando na unidade. Focando na unidade. Meus irmãos, o que vai nos fortalecer como igreja? Uma cidade pequena, uma cidade que tem os seus desafios, tem as suas, e nós como igreja temos os nossos objetivos. O que vai nos fortalecer? Senão a unidade. O que vai nos fazer resistir às lutas da vida? O que vai nos fazer resistir aos enfrentamentos que teremos pela frente? Senão a união, senão pensarmos juntos. Se cada um de nós pensarmos diferente uns dos outros no tocante a esta igreja, ela está com seus dias contados e fadados. E vocês sabem que isso faz diferença. Muito mais do que eu, vocês sabem que isso faz diferença. Conversando com os irmãos essa semana, me falando um pouco das dificuldades que outrora vocês enfrentaram, quando vocês pensaram juntos em um só objetivo, dizendo: nós temos que fazer alguma coisa, não podemos permitir que a nossa igreja feche as portas. Isso é pensar junto, isso é lutar junto pelo mesmo objetivo. Não é ficar em casa sentado esperando Deus agir, não é dizendo: vamos orar, Deus fará a vontade dele, Deus é Deus, Ele é poderoso. Não, o Senhor nos colocou para que nós vivêssemos como povo dele, pensando juntos quanto aquilo que Ele quer para a nossa vida aqui, na nossa igreja. Por isso o apóstolo Paulo, então, partindo desse ponto inicial, mostrando para eles a importância da unidade, Paulo avança no versículo 3 e olha o que ele diz a essa igreja. Tá, ok, é importante a unidade, apóstolo. Então, quais os perigos que
que nós corremos. Paulo diz: não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Meus irmãos, o partidarismo e a vanglória, elas recebem uma contestação muito forte do apóstolo nesse texto. Quando o partidarismo e a vanglória fala mais alto do que o amor e a misericórdia e do que a humildade, então ocorre a quebra da união. A união na comunidade é quebrada. Quando a vanglória, quando o partidarismo recebem uma atenção e uma prática maior, ou é trocado pela misericórdia e pelo amor e pela humildade, então neste momento quebra-se a união de uma comunidade. Quando os nossos interesses pessoais ou de grupos, eles se polarizam na igreja, não se vê mais o todo de uma comunidade. Onde os nossos interesses pessoais predominam, a humildade que usa a misericórdia para com o irmão não tem lugar mais. Quando nós buscamos os nossos objetivos, seja no caso individual ou dentro dos grupos, não há mais espaço para a humildade e para a misericórdia, e foi-se o amor pelos irmãos. A resposta obediente da fé não acontece com um serviço em favor dos irmãos, quando a união é quebrada. Quando a união é quebrada, nós então não exercitamos mais a nossa fé em favor do serviço para o outro. Porque Paulo diz: se a vanglória tomar o lugar e o partidarismo tomar o lugar, não há humildade. Por isso que Paulo pede: sabe como vocês fazem, como combater isso? Considere o outro maior do que você. Ah, mas espera lá, calma lá. Eu vou ter que considerar aquele irmão que é intragável, maior do que eu. Eu vou ter que considerar aquela irmã que fala mais do que tudo, maior do que eu. Eu vou ter que considerar aquele rapaz que, olha, eu não aguento nem chegar perto dele. Sim, você vai ter que fazer isso. Pelo bem da unidade, pelo bem do corpo de Cristo, nós temos que considerar o outro maior do que nós. Cada um considere. Paulo está usando, cada um considere. O verbo que Paulo usa aqui, o considerar, indica uma análise completa dos fatos para se chegar a uma conclusão correta sobre a questão. Paulo está dizendo, quando nós considerarmos o outro maior do que eu, então eu estou fazendo o quê? Eu estou chegando a uma conclusão correta sobre um questionamento feito. Em outras palavras, meus irmãos, cada cristão de Filipenses deveria avaliar-se da maneira apropriada que o levaria então a valorizar os outros. É simples. Paulo está dizendo: se avaliem, olhem para vocês, quem vocês são, e então considere o outro maior do que você. O autoexame sincero que Paulo está pedindo aqui, está aconselhando os filipenses a fazerem, iria produzir na igreja uma comunhão verdadeira, repleta de humildade. É o que Paulo está dizendo para eles. Reflitam se vocês não estão se achando maior do que os outros. E é nessa mesma carta, depois iremos ver isso, que o mesmo apóstolo, para resolver um problema de comunhão na igreja, Paulo está dizendo: vocês querem, eu vou dar um exemplo para vocês do que vocês devem fazer para resolver essa celeuma que está acontecendo no meio da igreja. Olhem para Cristo, que não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes ele aniquilou-se a si mesmo, tornando forma de servo e indo até a morte e morte de cruz. Paulo está falando para essas irmãs que estão brigando ali na igreja de Filipos: Cristo, o exemplo, não buscou para si, ele está certo, não buscou para si a vanglória, não buscou para si o ponto maior, o lugar de status. Antes ele abriu mão da sua glória, se submetendo a viver uma forma de servo, para servir os filhos de Deus, e não só servir, mas para morrer por eles.
Por isso que o escritor vai dizer assim, que alguém teria que morrer no lugar do outro. Quem estava disposto a morrer no lugar da humanidade pecadora? Então, Paulo está exortando os irmãos de Coríntios, de Filipos, a fazerem um autoexame de si, a considerar o outro maior. Esse exame permite ao indivíduo que ele então considere o próximo antes de si mesmo, ele reconheça, veja quem ele é, o que ele faz, e então ele vai valorizar mais as pessoas do que propriamente bens materiais, do que posições, do que planos pessoais. Ele vai considerar os outros a si mesmo, considerar os outros mais do que si mesmo, é considerar aquilo que é mais precioso na comunidade, que é a comunhão. Tem até um ditado popular que diz, numa briga entre pessoas, dizendo assim: o que você escolhe? Ter razão ou ter paz? Né? Acho que é isso, né? Ter razão ou ter paz, né? A pessoa fala: eu quero ter razão. Se você quer ter razão, você não vai encontrar a paz. Agora, se você quiser a paz, então você vai abrir mão da razão, abrir mão de estar certo. É isso que acontece nas grandes discussões. As pessoas não querem ter a paz, não querem ter a comunhão, elas querem ter o quê? A razão, querem estar certo. Enquanto não ganhar a disputa, fica aquela briga ferrenha, aquela briga terrível. Paulo, ele então orienta os irmãos a um caminho de humildade, um caminho em que não levará ninguém à glória, assim como o exemplo maior, Jesus. Paulo está ensinando: vocês querem resolver o problema? Se humilhem, reconheçam um outro superior a vocês. E aí no versículo 4, Paulo continua então dizendo: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo, ele orienta os irmãos de Filipos a destruírem o egoísmo em prol da unidade e do amor. Cuidar só dos seus interesses não é se importar com os demais, é viver numa bolha e desprezar os outros. Quando nós cuidamos somente dos nossos interesses pessoais, nós estamos desprezando os outros e vivendo na nossa bolha. Viver numa bolha não é viver em comunidade, não é ser uma família, não é poder viver em comunhão uns com os outros. Por isso, a exortação do salmista, quando o povo caminhava no deserto, em vários momentos, este mesmo povo que exortava a viver em comunhão, esse povo brigou pelos seus interesses. Por muitas vezes, líderes quiseram para si a glória, quiseram para si os holofotes. E aí o salmista, então, uma forma de exortação, em forma de canção, diz: como é bom, como é agradável a Deus que as tribos permaneçam unidas e não vivam distantes uma das outras. Meus irmãos, o verbo que Paulo usa aqui, o cuidar, cada um cuide do que propriamente, não tenha cada um em vista propriamente que é seu, mas antes também cada qual o que é dos outros. Paulo usa aqui, ou nos dá a entender aqui, o uso de cuidar um do outro, aponta para o cuidado um do outro. E esse verbo, cuidar, ele significa dirigir a atenção para algo. Quando você cuida de alguém ou de algo, você então está dirigindo o seu olhar para aquilo, para tomar conta daquilo. Então isso aponta para uma importância que aquilo que você está cuidando tem. E isso também implica em um exercício mental de muita concentração, que é o que Paulo desejava aos irmãos de Filipos, que eles se esforçassem mentalmente, que eles então fizessem um exercício de intensa concentração mental, cuidando um dos outros, e não propriamente do que é seu. É importante nós ressaltarmos que o apóstolo Paulo não exige que nós negligenciamos a nossa vida pessoal, que a gente abandone os cuidados pessoais, os nossos cuidados pessoais. O que Paulo espera dos irmãos de Filipos é que eles tenham um olhar de amor, que eles tenham preocupação, que essa preocupação que ele pede para os irmãos também caia sobre as necessidades, as dificuldades e as aflições do irmão.
E ele então ainda exorta esses irmãos para que essa busca, esse cuidado com o próximo, não seja algo supérfluo ou algo sem sentido, mas que eles pratiquem aquilo com toda a força do seu coração. O escritor aos Hebreus, nós lemos o texto, Hebreus, ele vai mostrar como a unidade, como que estar unido, faz com que a nossa fé pratique então boas obras. Quando ele diz, lá no versículo 16, para que repartirmos com os outros, né, tudo o que é bom. E Calvino, olhando para esse texto de Hebreus 16, vamos ler Hebreus 16? Hebreus capítulo 13, versículo 16, uma boa lembrança do que o escritor diz, apontando para a fé que age em prol do próximo, a partir do momento que se entende a unidade, se entende o que é viver em comunhão e em amor. Hebreus capítulo 13, versículo 16 diz assim: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então, o que o escritor está dizendo aqui, Calvino, interpretando esse texto, Calvino descreve que isso tem uma referência mais ampla do que fazer o bem. Inclui todos os deveres pelos quais os homens se auxiliam reciprocamente, e é um genuíno distintivo do amor que os que se encontram unidos pelo Espírito de Deus comunicam entre si. Isso é muito bonito. O que o escritor dos Hebreus está dizendo aqui, o que o escritor dos Hebreus está dizendo aqui para o povo é que repartir é muito mais do que fazer o bem. É muito mais do que fazer o bem. Fazer o bem qualquer um pode fazer. Mas ele está dizendo que aquele que entende a unidade, aquele que está unido de fato com o seu irmão, ele extrapola o fazer o bem. Ele vai então entender que a prática deve ser sempre com amor, e esse amor deve ser recíproco. E isso só pode ser feito a partir do momento que é uma união em amor, e essa união em amor, ela é chancelada pelo Espírito de Deus, que comunica entre um e outro. Meus irmãos, essa exortação de Paulo à igreja de Filipos é muito importante para nós. Por quê? Porque a unidade sempre foi a vontade de Deus para o seu povo, e sempre será um testemunho potencial e eficaz para os que estão lá fora da igreja. Se nós quisermos pregar o Evangelho, precisamos ser unidos, porque a nossa união vai ser uma pregação diária para aqueles que ainda não fazem parte do rebanho do Senhor. E esta é a vontade de Deus, que andemos unidos uns com os outros. Salmo 133 diz isso, outros textos da Bíblia diz isso, e o apóstolo Paulo, ele foca nisso de novo, mostrando que é importante a união, porque ela é uma chave para relacionamentos harmoniosos, e nós devemos considerar-nos uns aos outros sempre considerando o outro superior a nós. Nós podemos aplicar essa verdade, meus irmãos, começando pelas nossas casas, trazendo isso para a igreja. Se nós praticarmos isso no dia a dia, nós vamos perceber que Cristo está sendo gerado em nós todos os dias. Se aplicarmos essa verdade aos nossos lares e na igreja, teremos então mais harmonia e menos conflito. É uma cura dolorosa quando há um racha, quando há um princípio de desordem, há um princípio de desunião. A cura é dolorosa, mas é a única cura dada pela palavra de Deus, que é a unidade, que no fim glorifica a Deus. E diante de um mundo que vem se tornando cada vez mais individualista, um mundo em que as pessoas não se importam mais umas com as outras, a igreja de Cristo, ela tem a resposta para a cura de solidão, para a cura de depressão, para a cura de isolamentos sociais não
do modo que vivemos, mas isolamentos individuais. A igreja tem a resposta: viver em comunhão, viver em união, amar o próximo como a si mesmo, considerar o outro uma pessoa mais importante do que você. Meus irmãos, esta palavra nos leva a desfrutar aqui na terra o que iremos viver e desfrutar na eternidade criada por Deus. Os eleitos viverão em comunhão eterna e nada mais vai nos separar. Não haverá mais diferenças nenhuma na Nova Jerusalém que Deus construiu para nós. Não haverá mais divergências, nada que possa macular a nossa unidade ou a unidade do povo eleito de Deus. Cristo nos proporciona viver neste momento uma parte daquilo que viveremos eternamente. Se nós quisermos desfrutar da Nova Jerusalém, do novo céu e nova terra, precisamos olhar para o momento em que vivemos, para o mundo em que estamos, para a igreja que pertencemos, para a família que Deus nos colocou, e vivenciar aquilo, em pequena parte, aquilo que iremos desfrutar eternamente. Para aqueles que não querem viver uma comunhão aqui na terra, uma péssima notícia as Escrituras têm: haverá também uma separação eterna, separação da vida, separação do amor, separação de Deus por toda a eternidade. Isso deveria preocupar as pessoas, isso deveria chocar as pessoas, deveriam causar pânico, medo nas pessoas. Aqueles que gostam de viver separadamente, que desprezam a união, deveriam se preocupar com o futuro vindouro. A separação eterna, ela é sem volta. Mas a promessa para a igreja, para os eleitos de Deus, é que o que desfrutamos aqui, em pequena parte, nós desfrutaremos de modo glorioso por toda a vida eterna, onde viveremos como uma família de fato, onde nós cantaremos louvores a Deus em uma só voz, onde não haverá mais, conforme diz Apocalipse capítulo 21, onde não haverá mais nada que nos faça chorar, que nos abale e que nos magoe. Não haverá nada mais que nos separe. Finalizando, meus irmãos, é importante que nós valorizemos a união e valorizemos a comunhão um com os outros, porque se não conseguimos viver unidos com os nossos irmãos, nós não estaremos unidos com Deus. Viver em falta de comunhão com o irmão é não viver em comunhão com Deus. João diz isso na sua primeira carta, que se nós quisermos viver com Deus, viver em união com Deus, devemos viver em união com o nosso próximo. Esse é o desafio que nós temos: construir de fato e edificar de fato a nossa comunhão, e que ela seja para sempre até a volta de Cristo. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor.